Queridos, eu quero conversar com você hoje sobre um texto que está lá em Atos, no capítulo de número 11, que Atos conta a história de como o Evangelho se espalhou. O Evangelho que começa lá em Jerusalém, depois vai para Samaria, e depois por toda a Judeia, e depois até os confins da terra. O Evangelho chegou hoje aqui, até mim, até você, até o nosso país. O Evangelho tem chegado a lugares onde a gente não imagina, e Atos conta a história de como tudo começou, né? Atos conta a Cornélio, o Espírito Santo vindo sobre Cornélio, lá em Cesareia Marítima, espalhando sobre toda a região habitada da época, e o Evangelho chegou até nós, amém? O Evangelho chegou até a minha casa, chegou até a sua casa, a sua vida, amém? A palavra Evangelho, se você não sabe, significa boa notícia. E que boa notícia é essa que bateu na minha porta, na porta da minha casa, da minha família, onde nós tínhamos um lar tão pesado, com muitos problemas. Na época ninguém temia ao Senhor, o álcool dominava, né, ali o nosso lar, e nós vivíamos debaixo de muita confusão. E chegou uma boa notícia, de que Jesus morreu, ressuscitou, e veio para nos dar vida eterna, mas essa vida eterna que começa aqui, mudando a nossa vida. O Evangelho entrou na minha casa, e começou a mudar a história da minha família, e a gente passa a ter esperança, passa a ter paz. O Evangelho chegou até você, você que está aqui hoje, que talvez não tenha ouvido a boa mensagem do Evangelho. Eu quero dizer para você que Deus tem uma boa notícia. Existe descanso para a sua alma, existe paz para o aflito, existe força para o fraco, existe cura para o doente, amém? E queridos, o Evangelho fez de nós discípulos de Cristo, amém? O Evangelho faz de nós discípulos de Cristo. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é um discípulo de Jesus. Hoje, o cristianismo, ele está ramificado em muitas denominações, tá? Então, tem o cristão católico, tem o cristão evangélico, tem o cristão ortodoxo, tem o cristão anglicano. Na Europa, na Grécia mesmo, a Grécia é 98% cristã, ortodoxa. Então o ortodoxismo reina ali. Nós não sabemos, porque aqui no nosso país é o catolicismo e o protestantismo, ou os evangélicos. Mas, independente se você professa a fé, se você é um cristão católico ou evangélico, você é discípulo de Cristo. O Evangelho faz de nós discípulos, amém? Pronto. Querendo ou não, você, pastor, eu não gosto muito desse lance de discipulado. Entregou a vida para Jesus, é discípulo, não tem outro nome. É ovelha. Ele é o bom pastor, é ovelha. Mas ele deu um nome, ele diz que nós somos discípulos. E aí, queridos, a partir do verso de número 19 até o verso número 30, acontece algo bem interessante. É legal porque salva vidas, né? Mas o Evangelho vem crescendo em Jerusalém, só que aumenta a perseguição sobre os discípulos. E aí no verso número 19 de Atos 11, acontece algo muito interessante, que eu quero que você leia comigo, e nós vamos aqui conhecer um pouco melhor essa história, tirar algumas aplicações para a nossa vida, né? E ir para casa feliz. Eu estou rindo com o Mateuzinho correndo, gente, que alegria, viu? Talvez alguém esteja visitando, o que esse menino correndo? Ele tem carta branca, irmão, pode correr aqui, pode correr na igreja, pode dar a volta, pode, irmãos, ele tem carta branca, né? Uma oportunidade, conversa com os pais para ouvir o testemunho dele, né? 45 dias na UTI,
pulmões infeccionados. E ver esse menino correndo hoje é uma bênção. Amém? É a prova da bondade de Deus sobre nós. Depois que eu lembrei do seu marido, Thalita, João, né? Eu lembro que no auge da pandemia, nós oramos por ele, né? Né, Vânia? Oramos. Ficou mal também, né? Ó a bondade de Deus sobre a vida de João. Está aí conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Mas voltando para o texto aqui, diz assim, nesta ocasião, não, é o 11:19, tá? 11:19. Vai dizer o seguinte, queridos: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem de Deus aos judeus. Então houve uma perseguição, essa perseguição gerou uma dispersão, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição. Então a perseguição gera uma dispersão, espalhou os crentes. E eles foram para a Fenícia, foram para Chipre, foram para Antioquia. E eles foram pregando a mensagem aos judeus. Só que o judeu, ele tinha um coração duro, ele não queria muito saber do evangelho. E aí, esses discípulos ousados começaram a pregar para os gregos. Olha só o verso 20. Alguns deles, todavia, chipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a boa notícia. E a boa notícia é essa: olha, Jesus veio, se tornou homem, morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te dar a vida eterna. E eles espalharam para os judeus, e os judeus começaram a crer na mensagem. E olha só, queridos, e o número de cristãos, de discípulos, o número de discípulos começou a aumentar. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Se converteu, se tornou discípulo. Tá? É o caminho. E muitos se converteram e se tornaram discípulos. Verso número 22 diz assim: as notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. Pedro, Tiago, João, eles ficaram em Jerusalém. Muitos foram dispersos, mas eles permaneceram. E eles falaram assim: olha, gente, alguém precisa discipular esses discípulos. Alguém precisa cuidar deles. E aí enviaram um homem chamado Barnabé para cuidar desses novos crentes. E aí Barnabé foi, verso de número 23, nós vamos parar no 30, tá? Ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Aí eu vou pedir para você, Carol, por favor, mudar a versão da NVI, tá? No verso 23, de novo, mudar, tirar a NVI e colocar pode ser a Almeida atualizada. Eu quero uma outra palavrinha no verso 23. Se não for difícil, tá? Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis. A minha versão diz assim: os animou a permanecerem firmes no Senhor. Tá? Qualquer outra versão vai mudar o verso 23. Está difícil de mudar? Não, porque eu quero que tire da NVI. Eu me expressei mal aqui, né? Está na NVI, é uma versão muito boa, é a nova versão internacional, mas eu quero uma palavrinha que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. E ali, queridos, nos animou. Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Tudo bem, já entendi. Vamos continuar, não tem problema não.
Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. A minha versão diz assim, mudou. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou e exortava a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Não tem problema nenhum. O significado é o mesmo, tá bom? O significado é o mesmo, tá? Eu exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse ao Senhor. Aleluia. É que tem muitas versões hoje, tá, irmãos? E a falha é minha, eu que tinha que falar antes. Olha, eu quero nessa versão. Essa é a Almeida revista e corrigida, tá? O qual chegando viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Então ele vai, tem um monte de gente convertida, um monte de discípulo, e ele chega, fica alegre e ele exorta. Ele fala: ei gente, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês precisam ter firmeza de coração agora, ser fiéis, como diz a NVI, e permanecerem no Senhor. Eu não gosto de fazer muito isso não, mas eu vou pedir para o marido dizer para a esposa e para a esposa dizer para o marido. Se for casal, diga assim: meu amor, vamos permanecer firmes no Senhor? Vamos permanecer firmes no Senhor? Amém? Vamos permanecer. Foi um pedido de Barnabé. E aí, queridos, Barnabé não era qualquer pessoa. Sabe por que ele foi enviado? Porque o verso de número 24 diz que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era uma pessoa que tinha autoridade para discipular. Ele era um homem bom, um homem de bem. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Amém? Só que era muito trabalho para ele, então ele resolveu buscar ajuda. E aí ele partiu para Tarso em busca de Saulo. Saulo é o apóstolo Paulo, tá? Aqui o nome dele não havia mudado ainda. E ele chegou e falou: Saulo, você precisa vir comigo para Antioquia para me ajudar, porque tem muito trabalho, tem muita gente para ser cuidada, e eu preciso de você para me ajudar nessa missão. É como o líder, quando agora na terça-feira vai retornar, e ele vai ligar para o seu auxiliar, e vai falar: ei meu auxiliar, eu preciso de você para me ajudar a liderar a célula esse ano. Ele foi fazer isso, e Saulo, que gostava de um desafio, falou: vamos embora, e foi com ele para Antioquia. No verso de número 26 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A minha versão vai dizer assim: e eles permaneceram o ano inteiro reunidos naquela igreja. Eles permaneceram o ano inteiro reunidos naquela igreja, ensinando, discipulando muita gente. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Tendo achado, levou, reuniram, instruíram, reuniram-se, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja. Instruíram muita gente. E pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Aí o texto continua, faltam 4 versos para a gente terminar a leitura, fazer a aplicação e ir embora para casa. E agora eu vou acelerar. Naqueles dias,
profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, havia um mover em Antioquia, e aí foi mais gente atender, mandaram mais profetas, e aí havia um chamado Ágabo, que indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome, essa profecia se cumpriu nos tempos do imperador Cláudio, e os discípulos, que haviam sido chamados de, o que eles eram chamados mesmo? Cristãos. Eles, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Voluntariamente, os discípulos, que as pessoas de fora chamavam eles de cristão, e assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Queridos, o que eu quero falar com você sobre esse texto hoje. Eu quero tirar 3 aplicações. Os passos para se tornar e ser reconhecido como cristão. Como ser chamado de cristão? O texto diz que os discípulos foram chamados de cristãos. Eu ia mostrar um vídeo no começo, mas vou mostrar agora, aquele vídeo. Nós acabamos de ter a Copa do Mundo, tem gente que não gosta de futebol, mas mesmo quem não gosta, vai saber quem é essa pessoa que vai aparecer no vídeo aí. Pessoa muito famosa, né? Pode soltar para a gente, dando autógrafo, tirando foto, tá? Ali ele chega, o pessoal quer tirar foto com ele, né? O pessoal, quem é, queridos? Alguém sabe me dizer? Oi? Sósia do Neymar. Olha aí, querido. Onde ele chega, as pessoas querem tirar foto. Por quê? Ele se parece com o Neymar. Se parece com o Neymar. Irmãos, até os jogadores da seleção brasileira ficaram olhando, falaram: o que o Neymar está fazendo lá em cima? Foi no jogo do Brasil, né? Aí chamaram ele para o campo. Parecido, não é, irmãos? Fala a verdade, não é? Não é parecido? Né? Até o jeito de tirar foto, aí fez as tatuagens. Parece muito Neymar. Tanto é que ele ganha vida se passando pelo Neymar, fazendo propaganda junto com o Neymar. Obrigado. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque eu gostaria de perguntar para você: você sabe qual é o significado da palavra cristão? Parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Hoje, irmãos, o nome se tornou assim, caiu em descrédito, o nome cristão. Perdeu o sentido original. Quando você fala, eu sou cristão, a pessoa imagina muitas coisas, menos alguém semelhante a Cristo. Hoje existe partido político com esse nome, Partido Social Cristão. Então eu não vou usar a palavra cristão, eu vou usar a palavra parecido com Cristo. Tá bom? Como se tornar parecido com Cristo? Irmãos, eles foram chamados. Ninguém pode escrever: eu sou um cristão. As pessoas têm que ser reconhecidas como cristãos. Você deve ser reconhecido pela atitude, pelo comportamento. Alguém vai falar: olha, esse camarada, ele é parecido com Cristo. Ele é diferente. E para ser parecido com Jesus, eu preciso ter algo em mente. Um caminho, uma dica, um segredo. É você ter em mente sempre a seguinte pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? Diante dessa situação, o que Jesus faria? No trabalho,
na faculdade, dentro de casa, fora de casa, no trânsito, agora, nesse exato momento, tendo que tomar essa decisão, o que Jesus faria? Porque, irmãos, pela primeira vez, eles foram confundidos com Cristo. Assim como as pessoas confundem este homem, esse rapaz, com o Neymar, com o jogador. Ele tem vários vídeos entrando em shoppings lá no Catar. Queridos, as pessoas, as meninas chorando, eu quero tirar uma foto com o Neymar, e o pessoal quer um autógrafo, e não era o Neymar, era parecido. No meu lugar, o que faria Jesus? Então, para que eu e você sejamos, nós somos todos discípulos, mas só chega ao título de cristão autêntico, só chega ao título de alguém semelhante a Cristo, quem sobe alguns degraus. Discípulo que não cresce nunca se torna parecido com Jesus. Nunca se torna parecido com Jesus. Discípulo que não cresce, pode passar 100 anos na igreja, se ele não crescer espiritualmente, ele nunca vai ser confundido com Jesus. Ele vai ter um rótulo de evangélico, de católico, disso, daquilo, mas nunca alguém vai confundi-lo com Jesus. Eu contei hoje de manhã, existe a história de um missionário que chegou em uma tribo indígena que vivia isolada em um determinado país na África, ali na África, uma tribo africana, não era indígena, africana, e um missionário então sentiu uma direção de Deus e foi evangelizar aquele povo isolado ali, naquele lugar, um povo não alcançado pelo Evangelho, e continuou, chegou ali, e começou a evangelizar aquelas pessoas. Ele começou devagar, ele começou a reunir as crianças, cantar musiquinhas com elas, e começou a dizer assim para elas, eu tenho um grilo aqui fazendo companhia, vai cantar junto com o Mateus daqui a pouco, né? Então, queridos, e ele começou a falar, olha, eu quero falar para vocês de um homem que é muito bom, de um homem que veio servir as pessoas, de um homem que veio ajudar as pessoas, de um homem que não tinha maldade, o seu coração era perdoador, ele investia nas pessoas, ele acreditava nas pessoas. Eu vim falar para vocês a história de um homem que ele amou, que ele serviu, que ele ajudou, que ele curava as pessoas, que ele motivava as pessoas. E aí alguém se levantou e falou, ei, como que é o nome desse homem? O nome dele é Jesus. Ele falou, olha, esse homem que o senhor está falando já passou por aqui. Aí o missionário falou, já? Só que ele tinha outro nome. Mas é tudo isso que o senhor está falando. Ele já morou aqui. Falou, é? E para onde que ele foi? Não, ele morreu, está sepultado aqui. Aí o missionário falou, quero ver quem é esse homem. Chegou lá, irmãos. Era o túmulo de um missionário que havia passado alguns anos antes, tinha vivido ali. E as pessoas, quando o missionário começou a pregar de Jesus, as pessoas lembraram daquele homem, que era um cristão, parecido com Cristo, semelhante a Jesus. A gente quer se parecer com tantas pessoas, né, irmãos? A gente quer ser parecido, ser semelhante a tantas pessoas. Mas guarde no seu coração, o chamado para todo discípulo é ser semelhante a Jesus. Isso é um processo. E na sua totalidade ninguém vai atingir o 100%, mas temos que morrer tentando. Porque o Evangelho, irmãos, ele melhora a vida da gente. A proposta do Evangelho é isso, é você ser confundido com Jesus. Se nesta noite alguém sair daqui e nunca mais voltar, irmãos, mas entender que ele ouviu uma frase, no meu lugar, o que Jesus faria, o que Jesus diria, como ele agiria, e a pessoa levar isso para a vida dela, irmãos, eu me dou por satisfeito. Por quê? Porque, queridos, é isso que vai
fazer de nós pessoas melhores. Pensa, irmãos, se todos agíssemos assim antes de fazer qualquer coisa, o que Jesus faria em meu lugar? Como ele agiria? Uma vez eu tive acesso a um livro, e eu acabei não lendo esse livro, irmãos, mas olha o título: E se Jesus fosse prefeito? Seria muito bom morar nessa cidade, né, irmãos? E se Jesus cuidasse do Futipaz, Marcos? Fosse o cabeça, né? Se Jesus cuidasse da sua empresa? E se Jesus fosse um pai, um esposo? Como ele agiria nesta hora? O que ele faria? Então, queridos, os passos para se tornar cristãos, eu vou falar aqui 3 passos, de maneira bem direcionada. O texto diz assim, que houve perseguição, dispersão e multiplicação. O evangelho cresceu muito em Jerusalém, e Deus falou, precisa espalhar o povo. Então, irmãos, tem uma galera aí com medo da perseguição. Agora vem a perseguição. Até o padre Leão, domingo passado, ele sofreu, né? Havia um promotor e entendeu que na sua pregação ele usou um discurso político e não um discurso bíblico, e acionou as autoridades. E nós, como conselho de pastores, fomos procurados a nos posicionar para ajudá-lo, para defendê-lo. E eu tive acesso à homilia, né? Assisti à pregação. Irmãos, não tinha nada que desabonasse, nada. E aí eu deixei meu registro ali. Como pastor, eu quero dizer que não vi nada, apoio o discurso. Falou contra o aborto, irmãos. Fez referência à corrupção no passado, de dólares na cueca, só isso. Não falou nenhuma mentira. Mas aí, o assunto do grupo dos pastores essa semana foi, já começou a perseguição. E aí, queridos, eu falei, não, irmãos. Já começou 2000 anos atrás. A igreja, quando ela se posiciona em Deus, ela vai na contramão do sistema. Vai na contramão, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E toda vez que você se posicionar defendendo a causa bíblica, defendendo ali o seu título de cristão, você vai ser perseguido. Eu conheço pessoas, eu conheci hoje pastor, que na época fazia parte da segurança pública do Estado, e nas suas escalas, ele não participava dos acertos, ninguém queria cair de escala com ele, foi perseguido, teve que se aposentar, num serviço onde ninguém queria ir, ficava em pé lá no fórum o dia todo, porque ninguém queria ter a companhia dele. É só dizer não ao sistema que você vai ser perseguido, você vai ser chamado de quadrado, vai ser chamado de careta, vai ser chamado, é só dizer não, eu não faço sexo antes do casamento. Não, maconha é droga, não tomo cerveja, não bebo. Começa a se posicionar, irmãos, no meio que você vive, você vai ver se você não vai sofrer perseguição, ou vai ser ridicularizado, em alguns países até espancado. Perseguição sempre existiu, mas ela faz parte do processo para forjar um cristão. Guarde isso. Faz parte do processo para forjar um cristão. Segundo, queridos, segunda verdade,
eu me torno um discípulo. Se tornar um discípulo é um ato. Entregou a vida para Jesus, você é um discípulo. Entendeu a chamada do Evangelho, você é um discípulo. Agora, para se tornar um cristão, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser acompanhado. Ei, Barnabé, olha, tem um monte de gente se convertendo lá em Antioquia, vai para lá. Barnabé chegou e falou, uau, rapaz, Deus está fazendo coisas grandes aqui. Gregos estão se convertendo. Os gregos, irmãos, eram os bambambãs da época, era, né, o povo mais inteligente, os filósofos e tal. E aí eles não aceitavam qualquer argumento. E eles começaram a se converter, não tinha argumento contra Jesus, contra o poder do Evangelho. Começaram a se converter, precisavam ser discipulados. E aí Barnabé vai e traz Saulo para ajudar. E durante um ano inteiro, guarde isso, queridos, durante um ano inteiro, eles permaneceram sendo ensinados. Ei, para se tornar um cristão, ser confundido com Cristo, eu preciso ser discipulado. Eu preciso permanecer o ano inteiro. Eu não posso aparecer uma vez no ano, eu não posso aparecer de vez em quando numa reunião de pequeno grupo, numa célula. Eu não posso, irmão, na verdade poder você pode, né? Mas para se tornar um cristão, precisa permanecer, participar, se envolver, ser ensinado. Barnabé e Saulo ensinou a igreja, eles ensinaram o ano inteiro. E deixa eu já fazer propaganda aqui, irmãos, nós temos Saulos, temos Barnabés aqui, viu? Nós vamos ministrar cursos, daqui uns dias. Nós temos curso para homens, curso para mulheres, curso de finanças, curso para casais, temos cursos, irmãos, para os filhos, como educar os filhos à maneira de Deus, temos vários cursos. Coloque no seu coração. Eu quero ser ensinado. Eu disse hoje de manhã, Márcio, para o Jair, eu fiz o curso Homem ao Máximo, mas eu quero fazer o Homens Fortes em Tempos Difíceis. Só de ouvir o Jair falar, já dá vontade de fazer o curso. Mas bate, o curso é bom, né? Ele é um gauchão, né? Hoje de manhã, na nossa reunião ali, ele falou, olha, podia ter parado na primeira lição. Já o curso, uma lição para mim, já aprendi muitas coisas. Então, irmãos, eu quero aprender. Eu quero aprender. Nós vamos ter um encontro com Deus, nós vamos ter as células, nós temos os cultos, nós oferecemos crescimento. O ano inteiro. A minha exortação, quero dar uma de Barnabé hoje. Quero exortá-los a permanecer. Permanecer. Não apenas visitar. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora, à sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que visita. Eu estive em viagem agora, semana passada, irmãos. Nós fomos para um litoral, ficamos ali uma semana. Mas eu não moro no litoral. Eu só visito o litoral. Eu nem sei se eu gostaria de morar. De verdade mesmo. Tem lugares que eu só quero visitar, irmãos. É aqui que eu moro. É aqui que eu vivo. É aqui que eu me relaciono. A minha família está aqui. A minha igreja está aqui. Meus amigos estão aqui. Foi aqui que Deus me estabeleceu. Agora tem gente. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que permanecer, eu não posso só visitar o esconderijo do Altíssimo. Eu não posso apenas dar um susto em Deus, né? Tinha uma pessoa que, ela tinha essa expressão, quando ela viu alguém que estava sumido, ela falou, e aí, veio dar um susto em Deus, né? Você aqui. Nós somos filhos, somos ovelhas do seu rebanho, amém? O ano inteiro. Se você quiser, vai ter alimento o ano inteiro para você se tornar semelhante a Cristo. E para encerrar, queridos, terceiro lugar, mas não menos importante,
Para ser parecido com Cristo, eu preciso ter um coração doador. Ter um coração doador. Eu preciso receber. Mas eu não posso reter, eu tenho que doar também. Ah, sabia, estava demorando, o pastor vai pedir dinheiro. Não, queridos. Eles foram chamados de cristãos. Eles não disseram, nós somos cristãos. Reconheceram eles como pessoas semelhantes a Cristo. E aí vem um grupo de profetas lá de Jerusalém. E o profeta falou, vai haver uma grande fome no mundo inteiro. Irmãos, fome não é bom em região nenhuma. Você imagina no mundo inteiro. Sem ninguém pedir nada, o que eles falaram? Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos juntar alimentos e mandar para o pessoal lá da Judéia. Irmãos, ninguém pediu, a fome ainda não havia chego. Era uma profecia de algo que ia acontecer no futuro. Não se sabia quando, mas eles já foram proativos, eles já se adiantaram. Vai ter fome? Vai, nós temos comida sobrando. Vamos repartir então. Eu não posso reter para mim essa bênção. Eu sei ensinar, eu não vou reter para mim. Eu vou então ajudar, eu vou servir. E queridos, e o legal do Evangelho é isso. Esse coração doador. Eu não sei fazer muita coisa. Tem gente que é pastor, conta comigo, eu não sei fazer muita coisa. O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar. Me usa no retiro, nos encontros. Outra pessoa fala, pastor, eu sei pintar. Eu sei fazer instalação. Outra pessoa eu sei ensinar. Outra pessoa fala, não sei fazer nada, mas eu contribuo aqui com as inscrições de quem vai para o retiro. Irmãos, é essa ação de doar-se. Quantos conhecem João 3,16, decor? É um verso, é um clássico, né? É a chave do Evangelho. Carol, coloca aí para nós. Eu sei decor também, mas sei sim, viu, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o maior sentimento, de tal maneira, a maior expressão, que deu o seu Filho unigênito, o maior ato, deu, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, a maior esperança. Esse é o coração do Evangelho. Mas eu quero que a partir de hoje você decore o segundo verso, que é 1 João 3,16. Pode colocar também, Carol, para nós. Nós vamos orar. E nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16. Que Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos nos doar em favor do nosso irmão. Quem vem fazer parte do ministério está doando a sua vida. Quem está cuidando das nossas crianças está doando a sua vida. Quem chega mais cedo para o acolhimento está doando a sua vida. Quem vem mais cedo para a transmissão, para o data show, para a sonoplastia, está doando a sua vida. Quem fala assim, pastor, eu quero em favor do meu irmão. Nós temos líderes que cuidam de pequenos grupos. Eles estão doando a sua vida. Estão doando. Nisso conhecemos o amor. Que Jesus deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O texto não está falando de morte. Dar a vida é entregar o seu melhor para servir o seu próximo. Aí as pessoas vão falar, olha, esse cara parece com Jesus. Porque Jesus se doou por nós. E quando nós nos doamos para o nosso próximo, nós ficamos parecidos com ele. Eu contei hoje de manhã uma experiência que eu tive. Eu quero chamar o pessoal do louvor para a gente encerrar.
Tive uma experiência muito interessante, há mais de 20 anos atrás, quando o missionário R.R. Soares abriu a Internacional da Graça em Dourados. E ele abriu a igreja, queridos, e já abriu naquele espaço grande que é hoje ali. Quando ele comprou, eles estavam num espaço menor, eles compraram ali, era uma retífica. Espaço enorme. Hoje eu não sei se tem o rosto dele lá, na época tinha, né? O rosto do missionário, né? E gerou muitos ciúmes no coração dos pastores. E ele veio a Dourados naquela ocasião com um propósito. Ele não fez nenhuma reunião especial. Dias atrás ele veio de novo. De vez em quando ele passa nas igrejas dele. Mas ele veio com um propósito. Ele reuniu todos os pastores da cidade. É claro que nem todos foram, né? E ele pagou um jantar em uma churrascaria. E antes do jantar ele falou: olha, eu vim aqui para dizer para vocês que eu não vim roubar ovelha de ninguém. Nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores. E eu vim para somar com vocês nessa cidade. Como forma de gratidão, eu quero oferecer esse jantar para vocês. Fiquem à vontade, né, aqui nesse ambiente. E olhem para nós como cooperadores. Está aqui o pastor fulano, o pastor Beltrano, que vão estar aqui. Eu vou me retirar, porque eu estava no Rio, fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte, fui para Goiânia, fui para Campo Grande. Num dia, né, irmãos? Num dia. Estou aqui, amanhã eu vou não sei para onde, não sei para onde. Aquela jornada, né, incansável dele. Então, bom jantar para vocês. E saiu. E eu estava sentado bem na saída, literalmente. Na última mesa, assim, com alguns pastores, conversando. E ele veio de mesa em mesa, cumprimentando. Bom jantar, bom jantar. Bom jantar. A hora que parou na minha mesa, comentou: bom jantar para vocês. Aí chamou a esposa dele: fulana, com quem que esse pastor parece? Perguntou meu nome, né? Pastor Marcos. Com quem que ele parece? Ela falou: com fulano. Eu falei: olha, você é muito parecido com um cunhado meu. Homem de Deus também. Eu falei: olha, que bom, né? Obrigado. E aí ele saiu. E eu fiquei, né? Oh, sou parecido com o cunhado do R.R. Soares. Quase que eu começo a cantar: estou seguindo. Que legal, né, irmãos? Mas sabe com quem que eu quero ser confundido? Sabe com quem que eu quero ser parecido? Não quero ser parecido com Neymar. Não quero ser parecido, irmãos, com nenhum cantor famoso. Zezé de Camargo, Luciano. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém? Por isso eu preciso permanecer. Só que esse convite não é só para mim. Quando você se torna discípulo, o desejo de Deus é fazer de você parecido com Jesus. Não nas características físicas, mas nas características espirituais, na humanidade de Jesus, que olhava para as pessoas como ser humano, não como objeto, que olhava para as pessoas como gente, que tem sentimentos, que tem emoções, que tem sonhos, que perguntava para uma mulher que estava sendo condenada por ter sido pega em adultério: cadê os que te condenavam, mulher? Nem eu te condeno. Vai, volta a viver, corre atrás do sonho. Jesus olhava para as pessoas assim, irmãos. Às vezes a gente olha para o erro, aponta o dedo, né? Mas antes de nós orarmos, eu quero dizer algo para você, queridos.
Eu sempre ouço uma voz, toda vez que eu cometo um erro, seja ele uma buzinada no trânsito indevida, né? Ô, seu barbeiro, Cristiano Morel, ô, Cristiano Morel. Seja uma grosseria com a minha esposa, uma impaciência com os meus filhos. Eu sempre ouço uma voz dizendo assim: você nunca será semelhante a Jesus. Desiste. Sua natureza não lhe permite isso. Irmãos, essa voz eu sei que você ouve também. Ela se chama acusação. Um dos nomes do inimigo é acusador. Essa voz que eu sei que você ouve também quando você erra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe como que eu venço essa voz? Ouvindo a voz de Deus. Porque quem determina, quem conduz a minha vida, quem dirige a minha vida, não é a palavra do acusador, é a palavra de Deus, é a palavra do bom pastor, que fala: ei, minhas ovelhas, você pode desgarrar, eu vou te atrair de volta, se você estiver quebrado, eu vou consertar, se estiver doente, eu vou curar, e você será ovelha do meu pasto, povo meu, e eu serei o seu Deus. Essa voz que deve penetrar na sua mente e descer ao seu coração. É o Espírito Santo que fala assim: ó, você não vai conseguir sozinho, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E a gente vai subindo os obstáculos, irmãos, os degraus, e vai vencendo os obstáculos. É possível ser confundido com Jesus. Vamos ficar em pé? Se você estava atrás de um alvo para 2023, eu quero te dar essa sugestão: ser semelhante a Jesus. Amém? Ser semelhante a Jesus. E para ser semelhante a Jesus, é só seguir os seus passos. Nós vamos orar. Depois nós vamos orar pelos aniversariantes. Eu quero convidar você para no próximo domingo a gente cear juntos. Pela manhã haverá um tempo maior de oração. Mas o Senhor é bom. Fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que confiam nele. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me desafia nesta noite a ser um discípulo do Senhor, que cresce, que progride e que avança, até chegar à semelhança de Cristo. Senhor, me dá a graça de ser confundido com o Senhor. A palavra cristão significa semelhante a Cristo. Senhor, me dá essa graça de ser semelhante a Jesus. Eu quero ter as atitudes que o Senhor Jesus Cristo teve. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, me ensina em meu lugar o que Jesus faria, o que Ele falaria, como Ele agiria, como Ele reagiria. Me ensina, através da Tua palavra. Eu quero aprender como ser uma pessoa melhor, porque o Senhor Jesus foi a pessoa mais excelente que já existiu. E se eu imitá-lo, se eu for semelhante a Ele, eu serei uma pessoa melhor, dentro e fora de casa, na sociedade, esteja eu onde estiver, eu serei uma pessoa melhor. Mas eu preciso do Senhor, Espírito Santo, eu preciso do Senhor,
me ajudando, me fortalecendo, me capacitando, curando as minhas feridas, abrindo portas de bênçãos sobre a minha vida e me levando ao centro da sua vontade. Eu estou aqui e eu quero ser alcançado pelo teu evangelho, ser transformado pelo poder do evangelho. O Senhor é o Deus que me perdoa, o Senhor é o Deus que me fortalece, que me dá novas oportunidades. Nesta noite, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua ajuda. O Senhor enviou o teu Espírito Santo para me ajudar, para me capacitar, de modo que eu não estou sozinho. Eu tenho o Senhor, o teu Espírito Santo, a tua palavra. Eu tenho Barnabé e Saulo, eu tenho pastores, eu tenho líderes de células, pessoas que irão me ajudar a crescer e a me transformar em alguém semelhante a Cristo. Me ajuda, muito obrigado. Eu te peço, eu quero ser diferente nessa geração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço, glorifico o teu nome, porque eu sei que em ti eu posso confiar. Não há outro Deus além do Senhor. A tua misericórdia, o teu amor, a tua força, a tua paz, a tua luz me alcança. Alcança a minha vida, o meu lar e a minha família. Eu saio desta reunião abençoado, fortalecido, cheio de fé, de esperança, de expectativas no Senhor, para viver para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus, e eu aplaudo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.